objetivo aqui do Núcleo de Qualidade Interna, da UFSPA, é apoiar a comunidade acadêmica no trabalho de mapeamento de processos, na gerência por processos. Em 2018, a novidade do NQI foi a aplicação de um modelo elaborado pela equipe aqui do Núcleo, que é o M3P, Modelo de Maturidade de Mapeamento de Processos. Foi um trabalho no qual os próprios setores é que fizeram o mapeamento e nós apoiamos então esse trabalho realizado pelos setores, principalmente com o apoio técnico em relação à anotação utilizada, em relação à definição de alguns padrões que pudessem ser entendidos por toda a comunidade. Mas foi muito importante o envolvimento e a adesão dos profissionais que atuam em cada setor, justamente porque são eles que realmente entendem quais são os processos que são realizados pelo próprio setor. Porque desde o início desse trabalho, nós deixamos muito claro que o nosso objetivo com a gestão por processos era realmente agregar valor. E esse valor tem que ser percebido, né, pelas pessoas que atuam em cada setor e pelas pessoas que de alguma forma interagem com os serviços fornecidos por cada setor. No momento que os setores iam mapeando os processos, eles conseguiram identificar algumas questões de padronização de serviços, identificaram inclusive algumas fontes já de otimização, algumas melhorias dos próprios processos e já implementaram inclusive essas melhorias e mapeando os processos de acordo com isso. Em abril nós vamos começar as inscrições para a segunda avaliação de maturidade e mapeamento de processos utilizando o M3P. Então nós contamos com as inscrições assim, de um número mais amplo de setores, tanto para a sua primeira avaliação quanto para evoluir no nível de maturidade. E assim a gente conseguir compor um cenário de maturidade e mapeamento de processos muito mais amplo, mais interessante, que realmente gere valor aqui para a UFSPA. Inicialmente, nós recebemos como uma demanda de trabalho, fazia parte do planejamento estratégico, nós fomos participar. Aí conforme a gente foi estudando, conhecendo melhor como que funcionava, a gente foi realmente se identificando, gostando desse processo aí, de fazer todo esse mapeamento das atividades, e daí a gente resolveu se engajar para realmente trazer uma melhoria para o setor, no nosso trabalho do dia a dia. Primeiro a gente se reuniu semanalmente, na reunião de equipe, e no grande grupo ali conversamos, fomos estudando porque ninguém sabia, como funcionava, e aí depois nós fomos separando em pequenos grupos pelos fiscais, os contratos administrativos que tinham mais afinidade com algumas atividades, aí cada um foi fazendo uma parte. A Prefeitura do Campus tem muitos serviços, ela atende muitas áreas da UFSPA. Eu não sabia como se faziam certas coisas, ou também o conhecimento estava muito na figura do prefeito, E a gente conseguiu todo mundo entender um pouquinho como é que funcionava o setor, conseguiu disseminar esse conhecimento e principalmente o maior ganho visível que a gente teve com a chegada de 4 novos servidores na prefeitura. Nós fizemos daí um portfólio com todos os mapeamentos, toda a lista de serviços, e o pessoal conseguiu entender como é que funcionava a prefeitura. É um ganho tanto pessoal, nós vamos descobrindo várias habilidades, quanto para a instituição. Acho que é muito importante agregar todo esse conhecimento para o setor crescer e disseminar essas informações entre os setores, para não trabalhar o pessoal isolado, mas todo mundo fazer uma partezinha, e se ajudar como instituição. O Núcleo Cultural é um setor relativamente novo na UFSPA e ele já iniciou as atividades a partir de um projeto. Então ele já começou com os trabalhos internos bem estruturados. Mas a gente viu no mapeamento de processos uma forma de mostrar que o trabalho com cultura, com comunicação, com música, com arte em geral, é um trabalho que tem procedimento, não é um trabalho feito no improviso. O fato de documentar os nossos processos deixou mais claro mesmo para nós e deu mais visibilidade ao nosso trabalho dentro da universidade. E também os processos mais novos que a gente estava criando junto com o mapeamento, a gente conseguiu definir mais rapidamente, com mais facilidade. Priorizar mesmo o trabalho de mapeamento. O que significa? A gente dedicou um tempo, mesmo reuniões para fazer isso, e o tempo todo a gente pôde contar com o NQI para tirar dúvidas. A gente teve muitas dúvidas e a gente conseguiu sempre o apoio deles. A gente sabe que não perde méritos individuais
quando a gente trabalha em equipe e compartilha informações. Pelo contrário, a gente tende a ganhar mais e se desenvolver melhor. Primeiramente, o NQI fez várias apresentações apresentando o que seria o mapeamento de processos, e nós percebemos que nós tínhamos muitos fluxos sobrepostos ou fluxos faltantes entre os nossos serviços. Nesse momento foi percebido que poderia ser um ganho potencial para o departamento especificamente ter mais clareza de quais são os fluxos que nós estamos trabalhando. A nossa constatação foi que, primeiro, não é tão simples mapear processos quanto parece, então a ajuda do NQI foi fundamental para que a organização pudesse sair da melhor maneira possível. Mas, em segundo lugar, o uso dos fluxos acabou levando a uma qualificação de muitos processos, seja por eliminar dúvidas em determinadas situações. Estávamos trabalhando com a mesma lógica de processo. A outra ganho que aconteceu imediato foi que todos tinham clareza de que existia um fluxo para aquilo, então as decisões deixaram de ser tão personalizadas ou pessoalizadas. Nós agora estamos entrando numa etapa seguinte, que é tentar mapear os fluxos que temos interface e não só os nossos fluxos internos. E a expectativa é que com isso nós tenhamos uma melhor organização. Os docentes e o departamento trabalhando de uma maneira mais articulada, nós já conseguimos perceber que isso tem ajudado na discussão com coordenações de curso, pró-reitorias. Existe um grau de trabalho para produzir esse mapeamento, mas ao mesmo tempo, como o trabalho é feito pelo próprio departamento, pelo próprio setor, existe uma responsabilidade que o setor assume dizendo: esses fluxos são nossos, então qualquer modificação nós nos sentimos mais à vontade porque nós temos pertencimento a esses fluxos. Mesmo que esse trabalho inicial possa parecer um pouco penoso, se nós superarmos isso, de novo, o tempo extra e a economia, não só de materiais, de recursos que nós temos, permite aí sim dedicar mais tempo às tarefas acadêmicas e pedagógicas sem o retrabalho de tarefas administrativas. Nós começamos identificando que realmente nós não tínhamos nenhum processo mapeado ainda no DAP, né? Já tinha se dado um passo inicial, mas não se levou adiante. Então aí nós fomos indicados como os líderes de processo para começar esse trabalho. Primeiro teve um treinamento do NQI para o Progesp e para a DAP, e o nosso coordenador nos incentivou a fazer esse mapeamento que não tinha nada mapeado no nosso setor, e a gente se prontificou. Visto que a gente estava entrando no departamento, né, e na instituição, foi um processo de bastante valor, porque a gente foi conhecendo processo a processo que nos ajudou a se integrar na rotina de trabalho do departamento. A gente sempre se organizou em pequenos grupos, geralmente tinha eu num grupo, a Priscila no outro, sempre com alguém mais experiente. A pessoa tinha o processo mapeado, né, mas aquilo não estava documentado. Então, assim, caso a pessoa não estivesse ali, se nós chegássemos, a gente realmente não... Se a pessoa não estivesse para nos passar o fluxo do processo, ninguém saberia como fazer. E a gente conseguiu passar essa vivência para o fluxo, né? E aí já começamos também a incluir no portal do NQI. Além de facilitar assim, o fluxo do processo, a gente meio que se uniu com o grupo. O grupo, já como passava mais tempo junto, a gente conversava mais, a gente pensava mais, a gente se integrava mais. A gente conseguiu identificar também possibilidades de melhoria. Então, no dia a dia, alguns fluxos a gente mapeou, e aí antes, inclusive, de colocar no portal do NQI, a gente já conseguiu melhorar aquele fluxo. Como a gente realmente aprende na vivência do NQI, que eles passam para a gente que os processos são vivos. Então, são coisas que a gente melhora no dia a dia e vai transportando isso para o portal.